Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio de A Balança Não Mente. E hoje a gente tem duas convidadas especiais que vão estar conversando aqui comigo, tá? Então a gente vai ter mais gente aqui batendo papo dessa vez. A nossa primeira convidada não poderia ser nada mais, nada menos do que a nossa nutricionista da clínica, da Metabolic Clean, que acompanha os nossos pacientes, a Ana Maria, nutricionista. Muito bem-vindo, Ana. Show, Lucas. Muito obrigada, viu? É um prazer para mim estar aqui com você. Esse podcast que para mim já é um sucesso. É uma honra mesmo, viu? Obrigada pelo convite. E tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para falar hoje aqui. Vamos, tenho certeza. Muito legal. Obrigado por você ter vindo. E acho que você vai ajudar muita gente, agregar muito no tratamento aí, né, dos nossos pacientes. Já tem agregado e agora de uma forma mais ampla aqui nas redes sociais. E a nossa segunda convidada é uma paciente super querida, animada, ativa também nas redes sociais, sim, que é a Lídia. Muito bem-vinda, Lídia. Obrigada, doutor. Obrigada, Ana Maria, pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar participando com vocês. Obrigado mesmo por você ter vindo. A Lídia já é uma paciente que tem uns 2 anos e meio de cirurgia. Sim. Não é isso aí, Lídia? Isso aí. E ela trata, né, fez a cirurgia com a gente lá, comigo, com a equipe, e acompanha com a Ana Maria, nutricionista. Então, ela é uma paciente em comum, nossa. Sim. Fez todo o acompanhamento lá na clínica, então a gente vai estar conversando um pouco hoje focado na parte mais de nutrição, tá? Então vamos embora. Vou começar conversando um pouquinho com a Ana. E aí, Ana, queria saber um pouquinho de você, um pouco da sua história, né? Te conhecer, que as pessoas que estão assistindo a gente também te conheçam, sim, né? Como é que foi sua formação, quanto tempo de formada já em nutrição, por que você escolheu a área da cirurgia bariátrica, da obesidade mais avançada? Conta, sim, um pouquinho de você. Sim, vamos lá. Olha, de formada, eu me formei em 2017, né? Então já tem um tempinho. E assim... 7 anos. 7 anos. Desde que eu me formei, né? Eu fiquei um ano e pouquinho trabalhando, já atendendo. Ok. Né, clinicamente falando, já estava atendendo, né? Sim. Mas com emagrecimento, okay, bem assim geral, em consultório. Eu comecei a atender também muito nas casas, mas assim, quando eu decidi de fato atender bariátricos, né, foi depois de uma conversa contigo. Eu lembro, foi bem assim, no finalzinho, em dezembro de 2018. Em 2019, em janeiro, estava já atendendo contigo, né? Então, desde então, já tem aí 5 anos, vai fazer 6 anos. E que eu estou atendendo bariátricos. Então, assim, eu assumi para mim, né, esse mundo, esse nicho, desde muito recém-formada. Sim. E, assim, eu me encantei. Aos poucos, eu fui me encantando, né? E é uma área, assim, que é muito nova, muito recente na nutrição. Tem muitas coisas novas saindo por aí, né? Sim. Então, assim, tenho certeza que... ainda assim, hoje, por exemplo, na nossa conversa, para daqui a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, já tem coisas novas saindo por aí, né? Mas foi assim que eu entrei e comecei a me especializar. Então, a minha primeira especialização foi em nutrição clínica. Ok, e legal. Agora em nutrição bariátrica mesmo. Que bacana, Ana. Você falou assim, uma das áreas que mais cresce realmente na cirurgia bariátrica é o acompanhamento que os pacientes estão tendo, né? Aí já pode até falar um pouco disso, porque eu acho que isso é uma coisa que mudou bastante de 10 anos atrás. Os pacientes que operavam em 2000, 2005 e tal, para os pacientes que operam hoje, é justamente o acompanhamento que esses pacientes têm. Sim. A cirurgia mudou, ela mudou, mas eu acho que a grande ganho que as pessoas tiveram é no acompanhamento adequado. Então, ter uma boa nutricionista acompanhando ele, analisando os detalhes que a nutrição olha, analisando, né, os calos aí que o paciente às vezes sofre, um entalo ou algum problema no começo, sim, né? Sim. As vitaminas. Então, ajustando as calorias, mudando tipos de alimentos, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, assim, eu hoje percebo que a cirurgia não é nada sem esse acompanhamento. Uhum. Né? Então, e eu pego assim até pacientes no consultório que não acompanham com a gente, ali às vezes acompanham com um nutricionista de outro lugar ou uma pessoa
que não está preparada ainda para atender o paciente bariátrico. Né? E eu vejo como esse paciente sofre. Pois é. Sabe? Sim. E aí tá uma coisa, assim, né? Que hoje a gente vê que a nutrição veio para agregar e muito, né? Demais. Na qualidade de vida do paciente como um todo. Toda a preparação de pré-operatório, de pós-operatório. E, assim, a cirurgia bariátrica hoje não tem mais porque nenhum paciente fica sofrendo. Se ele está sofrendo é porque tem alguma coisa errada, alguma orientação que não foi feita adequadamente, né? Sim. Porque, assim, até a Lídia também pode falar um pouco também. Eu já quero botar a Lídia na conversa já agora. Assim, mas em termos de sofrimento não é para ter. Sim. E a nutrição ajuda muito nisso também. Eu acho que ajuda demais. E eu queria ouvir a Lídia, então, já nesse ponto específico aí, né? Contando um pouquinho do seu pós. Sim. Se foi um pós-operatório sofrido, como é que foi o processo aí pra você? O quanto que a nutrição te ajudou? A Ana, né, que tá te acompanhando. Como é que foi pra você? A Ana foi excelente, maravilhosa. Assim, o meu pós, ele foi... Não vou falar que não foi sofrido, porque foi um pouco sofrido, sim. Mas foi super tranquilo, eu tive total apoio dela. Qualquer dúvida, eu mandava um WhatsApp pra ela. Ela tirava minhas dúvidas. O que foi mais, assim, sofrido pra você? Em questão de mastigar, assim, na parte da dieta líquida, por exemplo. Chegou no 5º dia, eu já senti uma necessidade de mastigar. Vontade de mastigar. Aí eu falei, não é possível. Mas eu já fui trabalhando na minha mente, eu já fui trabalhando na minha mente certinho. Aí mandava mensagem pra ela, o que eu posso fazer, o que tem que ser feito. Ela explicava tudo certinho. Pra mim, nessa parte foi tranquilo. Acho que a pior parte foi do 5º dia e no 10º dia na dieta líquida, pra mim. Mas o resto eu tirei de letra. E à medida que você foi, assim, colocando alimentos, progredindo a dieta, sim, foi indo de boa? Ou como é que foi tendo isso, esse processo pra você? Foi indo de boa. Antes de fazer 15 dias, que eu operei em dezembro. Então, a minha dieta líquida foi praticamente no Natal. Aí eu cheguei pra ela, poxa, mas no Natal... Isso, né? No Natal não vou poder comer nada. Não, mas aí a gente entrou na pastosa no dia 25. Entendi. Aí tá muito bom. Deu pra comer algumas coisinhas. Deu pra comer algumas coisinhas. Que bom. E a Lídia foi uma paciente atípica mesmo, né? Porque você, além de operar na época de Natal, no Novo... Sim, ainda foi pandemia? O seu pós-operatório um pouco depois... Foi um pouco depois da pandemia. Você chegou a pegar a pandemia também, né? Sim. Mas foi um pouquinho depois. Foi um pouco depois. Sim. Mas, assim, esse início é comum até ter, assim, um sofrimento, porque é uma mudança muito brusca, né? O pós-operatório, bem a radical. dieta líquida, é muito radical. Então, exatamente, é normal ter essa... Vai ter essa vontade de mastigar. Vai ter essas questões, sim. Mas não é, assim, algo duradouro, né? Porque eu vejo, assim, já peguei casos de pacientes que não operaram com a gente, não teve esse suporte no início, assim, né? E que já tinha 5 anos de operado e paciente sofrendo muito, né? Queda de cabelo, não evoluiu muito bem a consistência da alimentação. Então, assim, comia arroz papado, carne moída, não conseguia comer comida na consistência normal. E então, um paciente já com 5 anos. 5 anos de operado, Então, assim, você vê que é um paciente recém, né? Não é nenhuma técnica... muito antiga também, nem nada, mas também a falta de acompanhamento leva a isso, né? O mau acompanhamento, cara. O mau acompanhamento, eu acho que é uma das tragédias da cirurgia, que as pessoas ficam botando a culpa na cirurgia, mas a cirurgia ela é a mesma e a pessoa não tem o acompanhamento, ela não faz a parte dela, na minha visão, né? Porque o paciente, quando ele decide fazer a cirurgia, a Lídia tá aí para um puxão de orelha, o paciente tem que saber que é um acompanhamento que ele vai fazer. É uma mudança muito grande. Porque ele está vindo da obesidade, e a obesidade a gente sabe que não tem cura, né? Não é uma coisa assim, a cirurgia você vai fazer e você nunca mais vai ser obeso. A gente sabe que isso não é uma verdade, né? Então, assim, é uma doença crônica, progressiva, então tem que ter acompanhamento. Exatamente como qualquer outro tipo de doença nesse aspecto, seja pressão alta, seja diabetes, seja qualquer doença, você vai ter que ter um acompanhamento. Sim. E como a cirurgia, ela te ajuda a perder peso, você tem que ter todo esse entorno, porque é uma nova vida que você vai ter. E aí, mesmo pacientes antigos, como esse, 5 anos, ainda mal acompanhados, não sabem como fazer e sofrem.
E aí a gente fala que hoje em dia não se sofre mais com a bariátrica. Não precisa mais sofrer. É isso que eu quero entender da Ana. Precisa sofrer ou não? Não precisa. Não tem mais por que sofrer. E o que ele tem que fazer para ele parar de sofrer? Então, né? Eu acho que você até falou assim no início uma coisa importante. Hoje já está muito mais assim, abrangente e essa conscientização é importante. Então, se a pessoa não tiver essa conscientização de que deve procurar profissionais adequados, né, que entendam do assunto, um profissional generalista, ele não vai oferecer o melhor suporte. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E ter a conscientização de que ela também tem que mudar os próprios hábitos, sim, né? Sim. É uma mudança de hábitos também. E isso é uma das coisas que eu mais friso, assim, no acompanhamento no pré-operatório, por exemplo. Então, assim, como eu costumo fazer esse acompanhamento, né? Geralmente se inicia no pré-operatório. Isso. E eu explico muito bem para o paciente todas as mudanças que vai acontecer. Ele já vai saber o que vai ter que acontecer com ele. Já vai saber. Não é para ter surpresas, né? Então eu deixo muito claro tudo. Para que justamente ele saiba como lidar. Sim. Então o período do pré-operatório é preparar o paciente para uma cirurgia. Então envolve assim a preparação do corpo mesmo para a cirurgia, vitaminas, então é bom melhorar a imunidade, todo esse preparatório para que tenha uma boa recuperação, uma boa cicatrização. Eu acho que até só para a gente até dar uma parada aqui, até um ponto importante que eu vejo e que é uma preocupação de muitas pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica doutor, eu vou tomar vitamina pro resto da vida, né? Essa coisa de que vai ficar doente, vai perder imunidade, vai perder muitas vitaminas. E o que a gente já vê no pré-operatório, o paciente chega lá com obesidade, comendo de tudo, e a gente pede o exame para ele, o que ele tem? Deficiências nutricionais. Ele já está com deficiência de vitamina, não é isso? Vários pacientes eu pego, ele já deveria estar tomando vitamina antes da cirurgia. Sim. Concorda? Concordo, total. Então, assim, a pessoa está com medo de usar a vitamina. Você já deveria estar tomando, tendo você feito a cirurgia ou não. Sim. Entendeu? Porque a alimentação da pessoa provavelmente é uma alimentação equivocada. Muito calórica e baixo valor nutritivo, né? Então, enfim, pode seguir. Sim. E tem a questão da própria obesidade, né? A questão metabólica também, que acaba atrapalhando muito nesse aporte de vitaminas. Então, junto à questão da dieta, uma dieta pobre nutricionalmente falando, né? Sim. E toda a questão metabólica mesmo da obesidade. Então, concordo super com você, que já deveria estar sendo feita uma suplementação. Então, sim, eu digo que, sei lá, se não 100%, 99,9% dos pacientes estão com alguma deficiência nutricional. Isso é fato. Aí que a nutrição, ela entra também para já começar a trabalhar com o paciente no pré-operatório. Porque, assim, quando você vai fazer uma cirurgia, imagina, você chega lá e do jeito que você estava para operar, né, é um risco maior que você está correndo também. O seu corpo não está preparado para aquilo. Sim. É um baque, né, para o corpo. Então, ele vai precisar cicatrizar, demanda muito mais de nutrientes do corpo. Sim. E aí vem toda a questão também de queda de cabelo, a preocupação com flacidez, né? Tudo isso todo mundo passa. E eu acho que até a Lídia também pode falar um pouquinho sobre isso. É comum até a gente ter essa preocupação, mas se o paciente ele tem a consciência e procura o nutricionista antes, a gente já começa a trabalhar tudo isso antes. Então, a questão é que assim, o paciente vai passar por uma nutricionista antes. Porque para ele operar, todo mundo sabe que vai ter que ter um laudo de um nutricionista. E o problema é que os pacientes querem o laudo. Eles não querem a nutricionista orientando e fazendo as coisas certas para ele operar da forma correta. Entendeu? Então já vai um puxão de orelha aqui para qualquer paciente, né, que está ouvindo a gente. Não busque apenas um laudo. Busque primeiro um bom profissional. Vai te orientar da forma correta, vai te preparar para a cirurgia e vai te acompanhar depois, né? Então, só essa questão para não ficar tão focado só no laudo. E aí eu já queria voltar para nossa querida Lídia. E queria, assim, Lídia, já que a gente está falando um pouco de pré-operatório, né, esse primeiro contato com a nutricionista, eu queria entender um pouco da sua história, né, com a obesidade. Tá? Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que a obesidade entrou na sua vida, como é que começou isso.
Então, a obesidade entrou na minha vida desde quando eu era nova, né? Eu sempre fui bem cheinha, bem gordinha. Então, Na verdade, minha família já é bem gordinhos. Sim. Então, na pandemia, pra mim, ali foi onde que eu mais engordei. Sim, onde eu mais engordei, porque eu só ficava em casa, não podia sair. Aí comia uma besteira aqui, uma besteira ali, era toda hora indo na geladeira, beliscar. Pra mim foi... Nessa parte aí foi o pior. Sim. A obesidade pra mim, assim, eu cheguei numa fase que às vezes eu não gosto nem de lembrar. Sim. Porque eu não quero nem mais voltar nunca mais. Por isso tem que fazer acompanhamento certinho, com tudo certinho. Isso aí, por favor. Mas assim, é difícil eu falar. Às vezes eu olhava pro espelho e tentava reparar umas coisas assim. Não, eu sou gordinha, mas pelo menos eu tenho... Os outros falavam, não, você é gordinha, mas pelo menos tem um rosto bonitinho. Tem sempre essas frases, né? Sempre essas frases. Aí eu falava com elas e tal, eu falava também questão da bariátrica, eu queria fazer bariátrica e tal. Muita gente falava, era contra. Eu não, mas a minha amiga sempre chegou perto de mim também, ficou falando na questão da bariátrica. Aí eu comecei a pesquisar pessoas que fizeram também a questão da bariátrica. Eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou mudar a minha vida e vai ser com a cirurgia. Foi aí que eu procurei Dr. Lucas, procurei a nutricionista, a psicóloga para fazer o acompanhamento para poder começar mudar o processo. Aí a gente estava até conversando aqui antes, né? E você falou que um gatilho assim grande para você foi a questão de roupa. A de roupa. Né? Você falou que foi achar roupas era difícil e também se sentir bonita, talvez. Sim. Né? Com o corpo que você tinha. Aí eu queria só que você contasse um pouquinho pra gente como foi esse processo, né, pra você. E a pergunta é se também, assim, você se importava com a sua aparência obesa ou não fazia isso pra você, você se sentia bem mesmo com a obesidade? Não, me importava muito com a minha aparência. Muito com a minha aparência. Na questão da roupa, por exemplo, a gente foi numa loja para comprar uma roupa para ir para um casamento. Sim. Eu fiquei nessa loja umas 3 horas só para procurar uma roupa e nenhuma roupa ficava boa em mim. Caramba. E eu falava, não, gente, eu tenho que mudar. Porque, tipo assim, a roupa que escolhia a gente, não era a gente que escolhia a roupa. Sim, sim. E eu fiquei 3 horas nessa loja procurando roupa e nada de achar uma roupa legal, uma roupa que ficava bem em mim. Sim. E isso te frustrou demais? Isso me frustrou muito, 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 muito. Que na mesma semana eu falei, tentei remédio, tentei dieta, tentei várias coisas e não conseguia. Eu falei, não, gente, eu tenho que mudar. Foi aí que eu fiz cirurgia bariátrica. A primeira coisa que eu fiz foi ir numa loja pra ver uma roupa. E assim, gente, é libertador. Você entrar numa loja, ver um manequim ali com aquela roupa e querer experimentar a roupa ficar perfeito em você. Sim. Isso pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. Que legal. Muito bom. Que bacana. E assim, você tinha medo? Alguma coisa assim da cirurgia, de fazer? Receio? Alguma preocupação assim no pós? Olha, eu não tinha medo, porque eu sempre penso assim, se Deus botou uma vontade no meu coração, é porque eu sou capaz de fazer aquilo. Entendi. Então, eu tinha medo, então eu vou com medo mesmo. Eu sei que vai ser pra mudar a minha vida. Então, eu fui com medo mesmo. Entendi. Não, legal. Beleza, depois a gente continua com a história. Sim. Né? A gente vai ver um pouquinho do seu pós aí e a evolução desse processo. Tem até algumas fotos suas, né, Lidia? Sim, muita diferença. Daqui a pouquinho nós vamos botar. Legal, eu amo essas fotos. Tá surreal, Não, ninguém, né? ninguém acredita. Antes e depois. Mas, Ana, eu queria, assim, que a gente já entrasse nos pilares aí, talvez, né, de uma nutrição adequada aí na cirurgia bariátrica. Quais são os pontos principais que o paciente deveria ter noção, entender, que você trabalha na sua consulta aí com o paciente, vai tratando aí ele, né? Bom, assim, no pré-operatório, eu trabalho muito a ideia do paciente do comer consciente. Vou trazer, assim, um resumo, né? Que seria, basicamente, a atenção no comer, a questão de comer, então, assim, a comer com atenção plena, que é você comer prestando atenção na saciedade, na fome. Então, eu explico muito quais são os níveis de fome, os níveis de saciedade. Legal. A própria mastigação. Então, ter uma conscientização ali de mastigar devagar. Eu passo exercícios mesmo para o paciente treinar isso em casa, porque sem essa conscientização, né, que deve começar antes, Sim.
o paciente não vai ter também um resultado bacana no pós-operatório. Sim. Então, no pós-operatório é quando ele já tem que praticar ali a vera, a mastigação. Então, se ele não tiver tido tempo hábil para treinar e se preparar, ele vai ter dificuldades, né? Então, esse comer consciente, ele passa pela mastigação. A mastigação é um pilar, um ponto central aí dessa conscientização da alimentação. É isso? Exatamente. A mastigação, eu diria que é um dos principais. Mas também toda essa questão de ter noção da fome, da saciedade. Entender um pouco mais o corpo. Isso, porque assim, é como se... às vezes até na obesidade mesmo existe uma dificuldade hormonal até para se perceber a fome. Sim, existe todo um distúrbio metabólico hormonal aí que a gente sabe existe, e tal. E só que também existe um descuidado da pessoa em estar ali consciente na hora de comer. Sim. Então, geralmente, são perfis de pacientes que comem o quê? Em pé, assistindo televisão, ou mexendo no celular. Sim. Distraído completamente. Não tá nem cuidando o que tá comendo, a velocidade. Velocidade 2.0, né? Então, assim, não tem uma consciência de nada que tá acontecendo. Sim. E aí eu falo assim, eu pego isso e mostro, olha, isso aqui é como você tá fazendo hoje. E isso influencia o teu estômago. E aí eu vou lá, muitas vezes mostro o resultado da endoscopia do estômago, né? Aí tá lá na endoscopia, gastrite no mínimo, né? Então isso, eu já mostro assim, ó, como isso influencia na tua digestão, na tua vida hoje, como que tá influenciando o seu sistema digestivo totalmente. Entendi. E se a gente não mudar, né? Não mudar ali os hábitos, como é que você vai ter um resultado diferente? E aí eu falo, ó, o teu estômago hoje, ele é muito eficiente. Depois da cirurgia, é outra coisa. Sim. Então ele vai ficar muito mais sensível. Se você não fizer a sua parte para ajudar, você vai sofrer. Então passa por essa conscientização de entender a mudança que a cirurgia traz e como que a mudança de comportamento também, né, ali do mastigar vai ajudar. Uma pergunta séria interessante é sobre compulsão alimentar. Você se avalia de alguma forma isso? Você deixa mais para psicólogo, essa parte com a Mari? Essa parte mesmo da avaliação em si é mais... Acho que tem os dois, né? Isso, eu acho que dá um casamento aí, né? Isso, a gente trabalha muito bem essa casadinha, assim, em relação ao comportamento alimentar, né? Mas a avaliação da compulsão alimentar é um critério bem rigoroso. É muito diferente, às vezes a gente fala assim, generalizando, né? Tipo, eu tenho compulsão, mas não, às vezes não é. Sim, tá? Sim. Mas às vezes já é um distúrbio no comportamento. É um distúrbio alimentar. Com uma falta de atenção mesmo. Entendi. É que assim, a compulsão é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, né? Se de fato muito trabalhada, porque é um dos problemas que eu vejo do futuro para o reganho de peso. A pessoa acaba tendo alguns escapes para outras áreas, até às vezes alcoolismo, outras coisas e tal. Então, a compulsão ela tem que ser muito trabalhada. Isso é uma conversa que a gente vai trazer a Mari aqui, se Deus quiser, para esse papo. Mas então, Ana, no pós-operatório, né? Quais são aí os pontos que você trabalha, as coisas que você acha interessantes? Tem mais alguns pilares aí que você quer acrescentar? Tem. Tem assim, no pós-operatório a gente trabalha muito a suplementação, os horários das refeições, as porções, né? E a proporção adequada ali do prato do bariátrico, que geralmente vai ser focado muito mais na proteína, trabalho muito a consistência. Isso é um ponto muito importante que às vezes não é valorizado, né? A consistência, justamente para o paciente não ter voltar a uma alimentação deficiente, comendo só coisa papinha, né? Coisa mole. Sim. Mas poder voltar a comer comida normal, consistência normal. Então, eu trabalho a suplementação, eu trabalho a mastigação, como já falei, trabalho as porções, né, os horários das refeições. Aí entra outras questões de também ter uma boa organização. Sim. Envolve muitas coisas, assim, mas esses seriam os principais. Além também, assim, a ingestão hídrica,
que também tem que estar ali trabalhando, forçando. Sim. No início é um pouco mais difícil, Sim. né? Então também eu sempre estou checando. Então, assim, pós-operatório tem todos esses pontinhos a serem checados. Sim. Inclusive, até sobre a gestão hídrica, acho até falar sobre isso, porque no pós-operatório imediato, eu já falo com as pessoas, os pacientes, que eles podem beber água, não precisa estar preso a 30 em 30 minutos. Entendeu? Porque muita gente fica, às vezes, travada nisso. Eu deixo 30 em 30 minutos para suco, aquelas outras coisas que eles podem tomar. Mas a água pode ser a cada 5 minutos, 2, 3. Tá com sede, vai estar aqueles mlzinhos ainda, mas é água o tempo todo. Eu sempre falo isso, então estou reforçando isso para quem ouvir, vai operar e tal, já tem essa noção, consciência. A gente geralmente fala no hospital, mas você pode beber água não precisa ficar preso a 30 em 30 minutos não, entendeu? Sim. E aí eu queria ouvir da Lídia, né, sobre realmente esse pós-operatório. Você conseguiu entender bem como é que você teve dificuldade para comer proteína? Como é que foi esse processo? Porque eu sei que vários pacientes têm isso, né? Seu paladar. Sim. Como é que foi isso para você, Lídia? Então, começando pela dieta líquida, foi tranquilo a questão dos horários, que ela me acompanhou certinho, me deu os horários, o que deveria comer. Aliás, as receitinhas também que me ajudaram bastante na parte da comida pastosa, da branda. Na parte da pastosa, quando eu fui comer o ovo, o ovo triturado assim, era a única proteína que descia pesado. O ovo, você teve uma dificuldade. Dificuldade. Até hoje ainda ou isso mudou? Isso mudou. Mas foi só saindo da dieta líquida pra pastosa. Entendi. Foi a questão do ovo. Única coisa mesmo. O resto mas foi assim, tranquilo. Carne você conseguia? Conseguia. Carne moída? Conseguia. Eu até meio que abusei também. no questão do Réveillon. Porque eu já tava na comida pastosa. Ok. Aí, como era um churrasco, uma coisa, eu falei, mas se eu moer uma carne moída umas 2 vezes e tipo, fazer uma cápsula e botar na churrasqueira? Aí eu fui, pra quê? Foi um pedacinho só, me entalou. Nunca mais. Nunca mais. Mas só foi o ovo mesmo que desceu pesado. A questão da carne também que eu fiz, que não era pra ter feito. Mas o resto desceu super bem. Isso aí é Deus dando um alerta. Que não pode. Pra não sair das coisas que é falado, entendeu? E eu sempre falei assim, na dieta líquida, ó. Gente, eu não posso comer nada, nem um grão de arroz. Se eu comer um grão de arroz, eu já botava na minha mente, eu vou morrer. Entendi. Então, eu sempre tentei ir na risca certinho. E você teve alguma coisa que você mudou seu paladar? Isso é uma coisa que os pacientes, muitas pessoas falam assim, eu gostava disso e depois da cirurgia eu não gosto mais disso. E eu não gostava disso e agora eu gosto, sabe? Essa mudança de paladar assim. Sim, não mudou nada, não senti diferença. Você seguiu a mesma coisa? Segui a mesma coisa. Entendi. Não tive essa diferença. Legal. A questão do dumping também quase não dou. Eu só tomo quando eu tomo café puro mesmo, que eu sinto só o coração acelerar, mas o resto, tranquilo. Entendi. Açúcar você faz uso hoje? Como é que é? Eu uso açúcar, pouco. Mas também quando eu uso bastante, assim, já sinto o coração palpitar. Aí, ela tem que puxar a orelha dela. Aí, ó. Açúcar? Mas até que tem dias que a gente quer comer um docinho. Aí é no doce. Não, assim, tudo bem, doce ok. Do doce, o açúcar. A Ana vai ter ali o seu dia do doce. As escapadas do doce ali que todo mundo come, obviamente. Exatamente. Tem que estar alinhado. A gente sempre fala, a vida é um equilíbrio, né? Exatamente. Então não é assim, às vezes as pessoas, depois da cirurgia nunca mais vai comer isso ou aquilo. Você deixou de comer alguma coisa? Não deixei de comer nada. Um amigo meu falou assim, não, eu quero mais fazer cirurgia. Porque depois de mim, muitas pessoas operaram. Que falou, não, eu vi a Lídia, eu quero operar. Muita gente operou com o Dr. Lucas também. Que legal. E um amigo meu que operou com o médico do Rio, ele chegou falando, vou desistir de operar. Porque falaram que nunca mais vou poder comer carne vermelha. Que isso, amigo? Eu como hoje. Isso é mentira. Aí, tipo assim, ele ficou assustado. Aí eu falei, não, você vai operar sim. Eu conversei com ele, tudo certinho. Aí ele já operou, faz pouco tempo agora. Mas esse exemplo aí é justamente o que eu tava falando. Que tem muita gente que acaba tendo restrições ou dificuldades porque não teve uma boa orientação, um bom preparo. Exatamente. Então, assim, muita gente fala, depois da cirurgia eu não vou conseguir mais comer carne vermelha. Não, você consegue, se você mastigar bem, se você estiver atento ali, prestando atenção e consciente na digestão, sim, né? Sim. Que esse processo de digestão, com certeza a carne vermelha é mais difícil. Sim. Mas é possível voltar a comer normal. Então tem essa ideia equivocada de que não vai poder comer ou que não vai conseguir comer. Sim. Só não consegue
voltar a comer quem não teve uma boa evolução. Sim. Na verdade, até entendo, assim, a pessoa acha que aconteceu com ele uma coisa, ele acha que vai acontecer com todo mundo aquilo. E a gente sabe que cada um tem uma variedade grande. Doutor, eu sinto isso. Eu falei, rapaz, nunca vi isso, ninguém sente isso, mas aquela pessoa, ela sente aquilo. Né? Tem gente que tem dificuldade de beber água, tem gente que não tem dificuldade, tem gente que tem dificuldade de realmente comer carne vermelha, não consigo, não gosto, eu mastigo e cuspo a carne, mas come peixe, come frango, come outras coisas. Então, existe essa variação que acontece e, enfim, não é uma regra, o ser humano é diferente. Né? Então, o pó diferente né? tem a individualidade, tem o paladar, como eu falei, que influencia. Aí tem pessoas que, não como arroz, nem macarrão depois não gosto, não consigo. Então, não sei, a Ana pode até contar algumas histórias aí de pacientes, né? Não sei se tiver algum que sair, mas enfim. A questão é que, assim, a história até para reforçar, a Lídia é a história dela. Né? Então, você vê, ela não teve nenhuma dificuldade. Não tive. Premiada, parabéns. Não tive. Então, assim, aproveita, mas, claro, sempre cuidado, né? Sim, exatamente. Porque é uma vigilância eterna. Então é isso que eu sempre fico falando. E é pra todo mundo, né? Assim, todo mundo tem que se cuidar, né? Eu tenho que me cuidar, a gente tem que se cuidar pra ter saúde. Né? Ter saúde é uma busca, né? Uma busca de alimentação e tal. Mas aí, Ana, conta pra mim mais alguma coisa. Isso aí que você tá falando, né? É uma busca, é um processo. E cada um tem o seu, né? A individualidade tá ali, a gente vê coisas diferentes, pacientes relatando, isso aqui eu tive dificuldade no início, igual a Lídia disse, o ovo, tem gente que tem dificuldade com carne vermelha, tem gente que não tem dificuldade com nada, tem gente que tem dificuldade com muitas outras coisas, né? A gente vai trabalhando ali no individual. Mas entender que precisa avançar, que é um processo, que precisa ter essa mudança do estilo de vida. Se a pessoa não se esforçar, né, para isso e entender isso daí, ela vai se limitar. E tudo é um equilíbrio. Então, assim, o doce, por exemplo, eu fico sempre assim. Parece que eu que sou a dona das decisões todas, né? Sim. E muitas vezes eu volto a trazer responsabilidade para o paciente. Eu digo, olha só, você quer comer o doce agora? Poder você pode, mas as consequências vai estar na tua mão. Eu não sei como você vai reagir exatamente a esse doce, né? Então, sim, quer testar? Vai lá, sua conta e risco. Sim. Aí a pessoa já fica tipo, vou pensar mais um cadinho, porque agora a responsabilidade é minha, né? Então, é realmente você entender que você tem a responsabilidade sobre você agora. E muitas das coisas, assim, o pós-operatório, ele tem um tempo determinado que a gente muda a consistência da dieta, evolui ali o pós-operatório, mas ainda tem todo o período de acompanhamento que vem com o emagrecimento até a pessoa chegar no peso ideal. E esse acompanhamento a mais longo prazo, ele é necessário para fazer todos esses ajustes, né, de por exemplo, a composição corporal, uma coisa que eu avalio muito bem. Legal. Saber se está perdendo massa magra. Isso. Então, isso junto com a atividade física. Sim. Para ajudar o paciente, né? Os horários, a adaptação dos horários. Sim. Então, tem um acompanhamento, um pós-operatório imediato, ali, pós-cirúrgico, né? Até a dieta. Os primeiros 3 normal. meses, você diria isso? Não, primeiro mês e meio, que é esse 2 meses. 2 meses seria essa fase aí, essa fase inicial. Essa fase inicial. Aí entrando. 2 meses, 3 meses. Em teoria, com 2, 3 meses, o paciente, já na sua visão, ele tem uma alimentação já. Isso, já está muito bem orientado de como deve seguir. Ele já meio que aprendeu, vamos dizer assim. Isso, já aprendeu, A nova vida, a nova fase. Tá numa nova fase, isso. Tá. Dessa nova fase, vai passando 6 meses, é um novo marco, né? Do 3º ao 6º mês. Ok. E aí, depois do 6º mês, com 1 ano, é onde vai ter, assim, ainda tem o processo de emagrecimento acontecendo. Então, eu deixo isso muito claro,
Você terminou aqui uma fase. Sim. Mas ainda não acabou. A pessoa se sente livre, né? Então parece que agora eu tô livre, vou comer o que eu quiser, tipo isso. Exatamente. E aí ela não entendeu que ela não... Ainda há um processo... Enfim, esse processo ele é contínuo, né? Sim. Isso. Então ainda há um processo de cuidado do emagrecimento, requer um cuidado maior com as vitaminas. Então a gente faz todo esse acompanhamento também para saber como é que tá indo das vitaminas, né? Sim, até conversar sobre, fazer essa pergunta para você, né, de vitaminas, já que assim é um ponto que com certeza você vai analisar bastante, né, no pós, a gente analisa o cirurgião, endócrino, todo mundo acaba olhando um pouco essa área, né, é um olhar de atenção que a gente tem no pós-operatório da cirurgia bariátrica, o cuidado com as vitaminas, né, todo mundo sabe disso, e é o grande ponto aí que às vezes o pessoal pergunta vou tomar remédio pro resto da vida e tal. Que não é remédio, é vitamina, né? Queria que você talvez explicasse até pro pessoal, para todo mundo, né? Quais os principais nutrientes, né? Assim, micro e macronutrientes aí que são importantes aí de vitamina, que o paciente tem que tomar atenção e que você fica mais de olho. Quais são os pontos aí principais no pós-operatório da cirurgia bariátrica? Sim, assim, hoje... eu diria, depende um pouquinho da técnica, mas nem tanto. Ok. Nem tanto, assim. Mas macronutriente, proteína, a gente tem que ficar de olho. Então, assim, sem a proteína não vai ter cabelo crescendo, não vai ter massa muscular, vai ter uma série de outros problemas atrelados à falta de proteína. Até um ponto agora, rapidinho. Sim. Para pegar a Lídia, como é que foi a questão da queda de cabelo para você, Lídia? Vamos lá. Então, quando eu fiz 3 meses de bariátrica, começou a quebra de cabelo. A queda de cabelo. Geralmente é essa fase mesmo. 3 meses a 6 meses. Mas, seu durou até 6? Mais ou menos, e depois foi parando? Foi parando. Você teve uma queda grande? Queda pouca, porque eu entrei com suplemento de cabelo. Você usou uma suplementação para a queda de cabelo. Isso aí. E a suplementação funcionou? Funcionou. Caiu, mas caiu bem menos. Entendi. Você já tinha queda de cabelo antes da cirurgia, assim? Como é que era isso? Ou o seu cabelo era forte? Já tinha queda de cabelo. Você já tinha uma quedazinha. Simples, pouca. Na cirurgia se intensificou, isso aí. Mas voltou normal. Hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo. Não tem mais Não assim. Tenho. Voltou, estabilizou. Estabilizou, mas ainda continuo com o suplemento do capilar. Entendi. Você continua suplementando também pro cabelo. Isso aí. Então, ainda hoje, já que estamos falando sobre isso, você ainda toma vitaminas? Tomo vitamina. Tomo Belt 23, tomo ômega 3, vitamina D, Dosemax, sempre. São quase que os essenciais mesmo, né? Então, assim, que a gente está falando das vitaminas que são importantes. Ok. Então, o macronutriente é a proteína, sem dúvida, mas óbvio que os outros também são importantes. Às vezes a gente negligencia ali, né? Sim. Mas de micronutrientes, aí das vitaminas, a vitamina D, muito importante. A B12, a gente tem que ficar sempre de olho. O ferro... Então, principalmente para mulheres, o ferro é muito difícil. Quem faz bypass também tem muito mais dificuldade, às vezes, do que quem faz a sleeve, né? A sua técnica foi bypass? Bypass. Foi bypass. Então, tem que ficar de olho mesmo. Às vezes, só a suplementação da Nutri não vai ser suficiente. Aí tem que ir num SOS, fazer uma intramuscular, uma intravenosa, né? Ali para dar um suporte maior. Ok. Mas, assim, no geral, quem tem uma boa alimentação, quem tem a suplementação regradinha, a gente consegue controlar bem pelas vitaminas via oral. Ok. Uma exceção ou outra vai precisar de um suporte maior do que, às vezes, só o comprimido ali. Sim. Aí, um bom polivitamínico também ajuda muito, né? E a suplementação de proteína, eu uso muito whey. A creatina também é muito importante, então tenho indicado bastante. Legal. Aí vai dependendo muito das fases, claro, do cabelo também. Então, assim, quando chega o período da queda de cabelo, né? Sim. A gente vê muito desespero. Mas é normal ter uma queda que vai passar, e não é uma queda exagerada, assim, né? Sim. Como a gente, às vezes, tem uma ideia, uma imagem na cabeça de que vai cair muito cabelo. Sim. E se a pessoa já está desde o pré-operatório cuidando, fazendo direitinho, a chance de
Se é algo muito assim, exagerado na queda de cabelo, vai ser pouquíssima. E aí, Lídia, me conta. Alguma coisa para você da cirurgia. O que mais valeu a pena para você da cirurgia bariátrica? O emagrecimento, fato. O que mais valeu a pena, a questão de saúde também, que muita coisa melhorou também. De poder fazer as atividades físicas sem estar cansada, de poder andar. Legal. Correr até às vezes também. Você se sentia limitada antes com a cirurgia. Isso aí. Andar de bicicleta, quando eu era gordinha, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de andar de bicicleta. Agora eu consigo andar de bicicleta tranquila. A cirurgia permite você ter um acesso à sua vida, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Você volta a uma vida livre, mais leve, mais tranquila. Mais tranquila. Atuando. E roupa não foi mais problema pra você? Não foi mais problema. Graças a Deus. O único problema agora é o cartão de crédito, né? Com certeza. Os boletos que depois choram. Ô, Ana, fala pra mim. Eu queria ver, assim, quais são, talvez, os principais pontos pra você aí do pós, sei lá, da bariátrica, né? Que são difíceis, às vezes é difícil trabalhar. Não sei se tem uma coisa assim que você possa pontuar pra gente aí. Deixa eu ver. Tem, assim, alguns momentos, né, específicos. A Lídia até mencionou ali do pós-operatório, dieta líquida, né? Sim. O momento que a pessoa cai na real. Entalo é uma coisa que muitos pacientes reclamam pra você ou não? Entalo? Alguns. Eu vejo mais essa dificuldade com quem não teve o preparo no pré-operatório. Entendi. Aí eu vejo mais isso acontecendo. Geralmente o erro do entalo, tu acredita que seja relacionado com a mastigação ou não? Tem a ver com a velocidade. Com a velocidade da mastigação. Tem muito mais a ver com a velocidade. Porque tem gente que entala com água. Então não é a forma como você vai engolindo ali. Tipo a velocidade, isso. Então, assim, às vezes você está distraído, engoliu um gole um pouco maior, ou você está distraído, estava mastigando, engoliu rápido, ou está comendo rápido. Isso vai influenciar, você vai sentir o entalo. Entendi. Então, ele está muito mais ligado à forma com que a pessoa comeu, a velocidade, do que o próprio alimento. Então, eu sempre, friso isso, você está tendo dificuldade com, por exemplo, o ovo. Sim. E é algo que está sendo muito repetitivo. Sim. Não é problema de digestão, porque a pessoa comia carne, Sim. come outras coisas. Sim. Às vezes foi algo pontual, né? E aí, o próprio paciente, isso eu acho legal também, às vezes o próprio paciente já percebe. Já vem dizendo assim, Nutri, eu entalei. Mas foi porque eu percebi, eu comi rápido, devia ter mastigado. Aí eu tava distraído, fui ver o meu filho aqui, quando eu fui ver, engoli, entalei. Então ele já tem essa percepção. Sim. Né? E é algo assim, que você, com o treino, você melhora. Eu sempre falo isso também. A culpa não é do alimento. Eu acho que vai ser raramente do alimento. Entendi. A culpa não é da cirurgia. Também raramente vai ser da cirurgia em alguns momentos. Isso. Pode acontecer. Pode ter alguns problemas, assim, estenose, coisas assim que podem acontecer, que aí realmente é uma questão cirúrgica. Sim. Que aí tem que fazer o tratamento adequado. Mas... Sim. Se a gente for botar no universo da cirurgia bariátrica, do número de pessoas que operam, é muito pequeno. Os pacientes de fato têm esse problema. Mas claro, teve entalo, procure o seu médico, sua Nutri, para a gente alinhar. Tá entalando. Aí a gente tem que analisar com mais calma, né, obviamente. Ajustou a alimentação, melhorou o entalo, beleza, resolvido. Não melhorou, a gente realmente tem que analisar, reavaliar a cirurgia, né, avaliar o processo. E geralmente quando tem algo assim mais específico da cirurgia, né, estenose, por exemplo, você vê que o paciente ele chega bem, depois começa a regredir até. Então assim, tava na dieta branda, tava na dieta normal, depois volta para um pastoso, para um líquido. Então, e você acha que alguma coisa emocional pode atrapalhar também a progressão da dieta? Muito. Então, é por isso que eu falo da atenção, né? Sim. Que aí o paciente começa a perceber o que pode estar influenciando. Mas, assim, o sistema digestivo está muito relacionado ao sistema nervoso. Então, às vezes você está ali agitado, preocupado, ansioso. Naquele momento que você vai fazer refeição, não vai descer direito. É exatamente isso, eu percebo muito difícil. Isso. Eu acho que, assim, um tendão grande de Aquiles, aí, né? Um problema, o entrave é o preparo
Então é a questão emocional da pessoa e às vezes coisas que a pessoa passa depois da cirurgia, a parte emocional. Para você, Lídia, a sua percepção assim, né, de questões psicológicas, emocionais, atrapalhar, não teve nada, foi tranquilo o processo? Você teve momentos que você percebeu que a sua ansiedade às vezes atrapalhava a sua alimentação? Então, o meu processo, sempre falo pra todo mundo que foi super tranquilo. Sim. Mas tem uns momentos, sim, como eu falei, do 5º, 10º dia na dieta líquida, dá um emocionalzinho ali, dá vontade de chorar. Sim. Até porque era dezembro, Se arrependeu da cirurgia? Não, eu arrependi de fazer dezembro, casa cheia, minha irmã de São Paulo veio, aí fizeram churrasco, lasanha, e não podia. Então, eu sempre mantinha no meu cantinho. Sim. E na parte emocional era isso, era questão, mas graças a Deus, como eu tive o acompanhamento certinho com a nutricionista e com a psicóloga, esse apoio que eu tive delas, tipo, me dava uma angústia, me dava uma ansiedade, um nervosismo, vontade de chorar, eu já mandava mensagem pra elas e elas conversavam comigo, calma, Lídia, não é assim. E uma coisa que me dava força era, tipo assim, tô assim esse mês, esse dezembro, no dezembro do ano que vem vou estar bem e vou estar magra. Isso que me dava força. Mas ao longo do processo, assim, os outros meses, o emocional não foi te afetando? Não foi me afetando. Não foi. Você conseguiu progredir na sua dieta e foi indo bem. Foi indo. Entendi. Você teve, assim, até apoio familiar, foi uma coisa que você teve? Tive bastante apoio familiar. Tanto da minha mãe como do meu marido, das minhas irmãs. Legal. Tive bastante apoio. Eu acho que faz muita diferença. Faz muita diferença. Isso pra mim foi muito adequado, Sim. foi maravilhoso. Eu vejo, às vezes, algumas pacientes vão no consultório que você vê que a paciente tá bem, mas ela tem algumas questõezinhas, eu passo mal aqui, eu não sei o quê. E aí você vai conversando e tal, vai entendendo um pouco e ela começa a falar que o marido fala por que ela foi fazer a cirurgia bariátrica, por que ela tá assim, agora tá vomitando, agora tá passando mal. Só que você vê que o contexto emocional é que no final interfere Exatamente. a evolução dela, entendeu? Daquele paciente, né? Então, assim, o apoio familiar faz diferença demais pra mim. Meninas, eu acho que a gente conseguiu conversar bem, bastante. E a gente tá se encaminhando aí pro final do nosso bate-papo. Antes de a gente ir pro final, eu quero botar as fotos da Lídia. Pra gente conhecer um pouquinho de quem foi a Lídia antes da cirurgia e a Lídia depois. Né, Lídia? Ninguém Lídia? acredita quando vê essas fotos. Na realidade, ninguém acredita que eu fiz a bariátrica. Fala, Lídia, se eu te olhar, eu quero fazer também. Tem muita gente que me vê assim, não, quero fazer também bariátrica. Eu vou lá no Dr. Lucas, aí eu boto a nutricionista, vai na equipe dele. Olha aí. Olha isso, gente. Essa foto que você falou que foi tirada antes antes da cirurgia. Essa foto foi um dia antes de você fazer essa cirurgia. Você colocou o maiô. Sim, pra fazer isso aí, mais pra o dar corpo. Exatamente. Caramba. Olha, gente. A menina, nossa, mas você tinha uma cara de marrento e você não é assim. Quando eu mostrei a foto. Caramba, apesar de realmente muito diferente. Você, olha aí, outra foto aí, influenciando. O rosto, assim, você vê a obesidade bem pegando o rosto, corpo, tudo, né? Pegou tudo. Você cozinha, Lídia? A gente tenta, né? Mas você trabalha? Não, isso aí foi quando eu inventei de fazer um curso. Aliás, até parei o curso, porque como eu fiz a cirurgia, não voltei. Olha a diferença da Lídia. Mas o pessoal acha que é mágica, né? Mas foi mágica, Lídia, que você chegou assim? Foi nada. Foi muito trabalho, né? Foi bastante trabalho. Recente. Isso é recente. Tirei essa semana. Esse ano, tá. Esse tirei essa semana também. Então, 2 anos e meio. 2 anos e meio de cirurgia. Mas você, assim, mais ou menos chegou nesse peso com quanto tempo? Eu me estabilizei nesse peso quando eu comecei a pegar faz um ano e 3 meses me estabilizei. 1 ano e 3 meses você já tava, olha aí. Você já tinha operado já aí? Já. Você fez a abdominoplastia, não é isso? Isso aí. Já tinha operado. Muito bem, parabéns. Nossa. Mudou demais. Mudei muito. Foram aí 44 quilos perdidos. Graças a Deus. Lídia, você sempre tem que ter aquela foto do início pra você nunca mais voltar naquele lugar. Não. Lá. Por isso que você tem que fazer, sabe o quê? Atividade física. Atividade física. Não, precisa. Já te falei. Todos os pilares. Você chegou aí também com a atividade física te ajudando nesse meio caminho. Sim, exatamente. Pelo menos no início. No início foi. Eu ia todos os dias, certinho. Era academia, era a caminhada também, que eu gosto muito. Sim. Que legal. Foi. Segue firme. Parabéns, viu? Obrigada. Muito feliz de ver esses resultados aí. Muito bem, obrigada.
E o recado que fica para mim é que não é mágica, não é assim fácil que chega. Fácil, exatamente. Foi trabalhoso, exigiu mudança, sacrifícios, dedicação, acompanhamento adequado, né? Profissionais adequados, exatamente. Voltando na consulta, a Lídia sempre estava voltando. Agora tá mais sumidinha. Não, agora acho que é com um ano. Mas é que agora é uma vez por ano, tá certo. Eu fico um pouco mais tranquilo nessa fase. Hoje tem tanto tempo, vou voltar antes. Eu pensei até em voltar antes também, mas... Mas meninas, vamos lá, ó. Pra gente, né, finalizar a nossa conversa, eu queria que vocês contassem, né? Se você tem uma mensagem, um recado para dar, uma coisa que talvez salvou sua vida, Lídia, uma coisa que tu acha importante, assim, central a pessoa entender, né? Seja sobre obesidade, seja sobre o tratamento, emagrecimento, manter magro, né? O que para vocês queriam, assim, passar de uma mensagem, assim, legal para quem for assistir esse podcast? Pode começar aí pela Ana. Você falou, eu logo pensei numa coisa, assim, cada um tem o seu tempo, né? Então, eu acho muito importante não ter pressa para operar. Cada um Ótimo. Fazer no seu tempo, no seu ritmo. Legal. Outra coisa, assim, também, se preparar bem, né? Então, isso tem a ver com você não ter pressa, porque cada um vai ter o seu tempo de preparo. Sim. Então, se você se sente confiante, se sente preparado, ótimo, vai lá e faz. A gente vai dar total apoio e suporte necessário. Agora, se você está se sentindo inseguro ou ainda tem algumas dificuldades que não avançou, né? Por isso o pré-operatório vai dar essa noção para o paciente, né? Então, não está se sentindo ainda seguro, não conseguiu avançar em algumas coisas, não precisa ter pressa. Então, acho que esse é o recado principal que eu gostaria de deixar. Legal. Muito bom. E aquele que tem essa consciência vai chegar longe, o resultado vem, né? Lídia, conta pra mim, o que você quer deixar? Eu quero deixar, tipo assim, gente, não romantize a obesidade. Porque a obesidade não é uma coisa legal. A obesidade vem... As doenças, né, tipo diabetes, hipertensão, essas coisas não é bom. Então, procura fazer uma dieta adequada, ver o que te incomoda. Se tiver que fazer cirurgia bariátrica, vai. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram. Sim. Que elas sempre vêm, mas Lídia, o que você tá achando sobre a cirurgia bariátrica? Gente, a cirurgia bariátrica mudou completamente a minha vida. E eu não me arrependo. Se tiver que fazer de novo, eu vou fazer de novo. Eu não me arrependo. Então, tá com vontade de fazer cirurgia bariátrica? Tá vendo que tem necessidade de fazer? Sim. Vai, procura um especialista, faz a cirurgia, que vai ser a melhor coisa da sua vida. Como mudou a minha, vai mudar a sua também. E eu sempre dou esse conselho. Tá com medo? Vai com medo mesmo, que vai dar tudo certo no final. Que legal. Meninos, muito obrigado por vocês terem vindo nesse podcast. Obrigado mesmo. Ótimo. E vou deixar uma mensagem final, né, para quem tá vindo. Então, todo mundo deixou, também eu vou deixar. A Lídia, né, é um retrato de que é possível vencer a obesidade. Sim. Tá aqui uma paciente, a gente tem conversado com pacientes, né, e tá aí um retrato de que é possível vencer, mas que não é fácil esse processo. Exatamente. Ele vai exigir todo um retorno, toda uma mudança. E a Ana tá aqui para mostrar que é importante demais você ter um bom acompanhamento, tá? Não vá numa nutricionista, num psicólogo só para pegar um laudo. Cara, você tá mudando a sua vida. Você tá fazendo algo para você. Então busque quem tem tratamento, quem entende, quem tem especialização, quem já tá fazendo isso há bastante tempo, né? Então eu recomendo a Ana. Claro que tem vários nutricionistas aqui na nossa região que são excelentes, são bons, né? E eu pego vários pacientes que acompanham com vários nutricionistas, mas tem nutricionistas que eu vejo que o paciente está perdido, né, nesse processo. Então, confie na Ana, porque faz parte da nossa clínica, nossa equipe, da Metabolic Clean. Mas é isso, tenha um bom acompanhamento. Isso é fundamental para um processo de sucesso, né? Para fazer sua cirurgia sem sofrimento, que é a frase aí que nossa querida Ana deixou pra gente. Pessoal, muito obrigado. Se você ainda não curtiu a página, curte, clica aí no link aí para curtir, comenta pra gente trocar ideia, ver o que você tá pensando, compartilha com seus amigos, tá? Um abraço e até a próxima Balança Anualmente.